Bom dia, boa tarde, boa noite a você que parou um minutinho para ouvir esse podcast. Meu nome é Márcio Vieira, esse podcast chama-se Jovens de Joelhos. Nossa visão é que Deus tem chamado jovens para interceder, jovens para sair da superficialidade e penetrar coisas profundas em Deus, interceder, clamar por vidas, clamar por corações quebrados. E se você é um jovem assim, fique bem atento. Eu te convido a vir comigo aqui, abrir a palavra de Deus no capítulo 41 de Gênesis. Gênesis 41, versículo 39. Gênesis 41, versículo 38 e 39 diz assim: Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Que palavra linda, que palavra cheia de vida. E aí eu quero apresentar a você 3 características de um intercessor. A primeira característica, e se você vier comigo aqui no contexto, José ele revela os sonhos de Faraó, 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. E a sabedoria de Deus vem sobre José e ele interpreta e mostra para Faraó que haveriam sim 7 anos de muita prosperidade, porém haveria muita dificuldade depois. E aí José traz um plano onde o Egito iria guardar cereais para os dias de dificuldade. E aqui nós vamos para alguns aspectos do intercessor. O primeiro aspecto é o intercessor, ele não vive à mercê dos acontecimentos, ele tem intimidade com Deus. Deus o orienta a ponto dele compreender o mover profético, a ponto dele compreender o que está acontecendo. O intercessor não é alguém que olha para as circunstâncias como uma pessoa sem discernimento, sem Deus, vive apavorada, atrás e refém das notícias difíceis ou das tragédias. Não, ele não é guiado por isso. O intercessor ele tem experiência. José tinha experiência com Deus. José já era aqui nesse estado um homem maduro. Ele passou pela perseguição, ele foi vendido pelos irmãos, ele passou pela prisão. José mostrou-se confiar em Deus todo o tempo. Então a primeira característica aqui do intercessor, o intercessor ele é maduro e discerne os tempos. Eita jovem, pega essa aí, hein? Intercessor jovem. Você precisa ser maduro, deixar Deus acrescentar à tua vida, ser alguém profundo na palavra de Deus, discernir os tempos. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de grande dificuldade, e eu te pergunto, você, intercessor jovem, está discernindo os tempos ou é mais uma pessoa refém das notícias difíceis? O segundo ponto precioso aqui nesse contexto é que Faraó reconhece José. Uma autoridade reconhece José, reconhece em José sabedoria, capacidade. José não só revela os anos difíceis que viriam, como ele traz um plano. Então a segunda característica que eu quero dizer aqui para você é que intercessor, você precisa ser reconhecido por uma autoridade de Deus. Você precisa ser reconhecido no seu chamado, mas esse reconhecimento você não força. Não pense que José ficou lá olhando para Faraó com o dedo assim apontado para si, falando: eu sou o homem sábio, eu sou a pessoa capacitada, eu sou a pessoa experiente, eu mereço porque eu revelei o sonho. Pare com isso. José, homem extremamente discreto. José não é disso. José, ele confiava em Deus. Todos os seus caminhos. Você não vê José murmurando pela injustiça que sofria na prisão. José é um homem íntegro. José é um tipo de Cristo. José espera em Deus. Então, nesse contexto, a luz de Cristo era tão evidente, a sabedoria e a graça de Deus era tão evidente que José é colocado numa posição de honra por uma autoridade de Deus. Então, aqui vai uma chave, o segundo ponto, intercessor.
Se você ainda não foi reconhecido por uma autoridade de Deus, eu te pergunto, será que você está nessa posição de honra? Porque isso é natural, é algo natural que Deus vai fazer na tua vida. José aqui é colocado por Deus sem fazer esforço algum. As coisas de Deus são assim, não é segundo o nosso esforço humano carnal, mas é segundo nossa maturidade alcançada numa vida íntima com Deus. José cresceu e amadureceu em Deus quando estava escondido nas prisões. E Faraó não tem como ignorar a luz, a unção e a autoridade, a maturidade e a sabedoria de José. O terceiro ponto que eu coloco diante de você é que José revela os 7 anos de vacas magras. Sim, é fato. Porém, depois ele revela um plano. O intercessor é alguém tão maduro que ele pode até mostrar as dificuldades da tua vida. Ele pode mostrar os caminhos difíceis, tempestuosos. Ele pode até reconhecer a pandemia. Mas ele traz uma palavra de vida. Ele traz no meio disso tudo um plano de Deus. Por isso que outra característica maravilhosa e intensa do intercessor é que ele é alguém maduro. Compreenda isso. O intercessor não é só aquela pessoa que ora na igreja ou que levanta as mãos. Muito mais que isso. O intercessor é alguém que tem uma palavra de Deus. O intercessor é alguém apto a aconselhar. O intercessor é alguém de emoções equilibradas. Você não vê José aqui apresentando o plano de maneira eufórica, angustiada. Não, José é um homem extremamente tranquilo. Você vê essa mesma característica em Daniel. Daniel também era um homem tranquilo. Daniel revela os sonhos de Nabucodonosor, mas não pede para si uma posição alguma. Nem no incidente da cova dos leões nós podemos notar Daniel apavorado. Daniel confiava no Senhor. Até me lembrei de uma música de um grupo que eu gosto muito, o grupo Logos, que diz: calmo, sereno e tranquilo. A música é linda. Fala de andar calmo, sereno e tranquilo por causa de Jesus no coração. Essa é a nossa mensagem, nosso podcast. Eu te convido agora a fazer uma oração comigo, deixar Deus falar no seu coração e trazer entendimento desta palavra. Meu Senhor, meu querido Mestre Jesus, eu te agradeço porque enquanto gravo este podcast, tu já pensa nas pessoas que vão ouvir, nos corações que vão ser tocados, nos jovens que serão despertados. Ah, meu Senhor, que a tua palavra possa ir nos 4 ventos, nos 4 cantos, e jovens possam ser despertados, Pai, em vários lugares ao ouvir essa palavra. Eu te agradeço porque é pela graça que eu estou aqui, é pela graça que eu creio, é pela graça que eu vejo que o Senhor continua levantando homens como José, homens capazes de interferir na história dos povos. E o intercessor é assim. E o intercessor jovem é alguém com mais graça ainda, porque enquanto os muitos jovens se perdem nas drogas, nas bebidas, nas tolices, na luxúria desse mundo, o Senhor chama jovens para bem perto do Senhor, para intercederem, para posições de honra como a de José, homens que influenciam a história. Nós só temos que te agradecer, Jesus. Muito obrigado. Amém. É isso, querido jovem, esse é o nosso podcast. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Amém.